Bem-vinda ao Cine Terapia. Hoje o filme analisado é Niade, baseado em fatos reais. Eu quero conversar com você sobre o processo da cura do feminino, sobre uma mulher completamente identificada com o masculino. E eu quero te lembrar que feminino e masculino não tem a ver com sexualidade, e sim com as questões internas de uma pessoa. Todas nós e também os homens são constituídos de feminino e masculino. Então, como o feminino da Niade está profundamente ferido por várias razões que nós vamos conversar agora, ela foi o quê? Se identificando com o masculino, se tornando uma mulher masculina na sua forma de ser e de agir, de tomar decisões, tá bom? E a Niade tem uma grande amiga, né, gente? A Bonnie. Quem aí tem uma Bonnie na vida? Pois é, maravilhosa. Mas eu quero te dizer que a mulher identificada com o masculino, ela é solitária. As relações dela são difíceis. Ela tem foco no profissional, nos desafios. Ela busca reconhecimento, é controladora, é grosseira. Nós vemos isso bem na Niade, na forma dela falar. Ela se acha superior. Ela é impaciente, é grosseira, é solitária. Ela desafia os limites do próprio corpo. Ela ignora o seu sentir, né? Ela é fechada para o amor. Ela namorou a Bonnie um tempo, mas logo as duas se tornaram só amigas, né? Ela afasta as pessoas com essa forma agressiva de ser. Ela se acha muito importante, extremamente crítica e não sabe receber. Ao longo do filme nós vemos isso com tantas pessoas ali que compraram a ideia, compraram o sonho da Niade, que ela já era uma campeã, uma pessoa super conhecida, e que foram apoiá-la. E ela tratava todo mundo como se não fizesse mais do que obrigação. Isso é típico de uma pessoa que não sabe receber, que está fechada para o seu receber, tá? Então, ela é totalmente ingrata. Tudo que os outros fazem, ela grita, ela briga, ela reclama. Tem dificuldade de comunicação, dificuldade de se expressar, de falar o que ela quer. Ela não lida bem com o envelhecimento, né? Ela é totalmente intelectual e o corpo dela é uma ferramenta para o trabalho dela. Ela não tem um corpo para ter prazer, para relaxar, nada disso. E você observa que a Niade não tem medo. Ela se desafia. Isso é típico de uma mulher identificada com o masculino. Então, muita gente chega para mim, às vezes na sessão, e fala: Eliette, eu tô identificada com o masculino porque eu faço tudo. Eu limpo a casa, cuido do cachorro, do gato. Eu falo, não. Uma mulher identificada com o masculino, ela tem um foco onde? Na vida profissional, na vida externa e não na vida da casa, tá? Então, o que acontece? À medida que nós vamos assistindo o filme, nós vamos percebendo o quanto a Niade se escondeu atrás de uma figura grosseira, o quanto tudo isso nada mais é do que uma armadura que ela vestiu, que ela se fechou com medo de tudo aquilo que ela viveu. Ela não conhece o seu pai, tem uma relação dificílima, de profunda rejeição com a mãe, poucas memórias que ela traz à mãe, mas é uma mãe fraca, uma mãe com relações tóxicas, uma mãe submissa, uma mãe que não a protege, uma mãe que não está do lado dela. E ela se torna apaixonada por quem? Por aquele padrasto, aquele homem que inclusive definiu a identidade dela, nomeou ela como Niade, porque o nome dela é Diana. Mas ele disse que ela era a deusa lá das águas e que ela ia atravessar, que ela ia para Cuba, que ela ia fazer essa travessia. E o que acontece? Ele definiu quem ela era, ele definiu a identidade, ele foi o amor da vida dela, aquela pessoa que deu amor, carinho, afeto. E a mãe era quem? Quem a rejeitava. A mãe era uma pessoa que não era presente. Ela vivia vendo as brigas, né? E ela não conhecia seu pai. Isso é uma ferida na alma de uma mulher muito forte. Essa ausência do pai. A mulher, né, é o homem que vem trazer para ela o acolhimento, o carinho, e ela não teve isso. Então, ela é profundamente ferida pelos homens. Por quê? Porque depois ela tem aquele instrutor, que ela inclusive é o primeiro amor dela, aquele amor platônico de toda adolescente que gosta do menino ou do professor. Ela também foi essa jovem que em um momento se apaixonou pelo seu treinador, porque ele era o ídolo dela.
E o que acontece? Ele abusa sexualmente dela, ele a viola, ele a fere, ele a desrespeita, e aquela sensação de impotência, de incapacidade, e algo que acontecia não só com ela, mas com as outras meninas também. Isso fez com que a Niade se tornasse essa pessoa grosseira, essa pessoa agressiva, essa pessoa que nada mais é do que alguém ferido, escondido de trás dessa armadura blindada, dessa amazona cheia de alta importância, eu dou conta, eu não tenho medo. Então tudo isso nada mais é do que um feminino ferido, um feminino rejeitado, um feminino abandonado. Então ela carrega muita raiva por não ter feito nada. Ser impotente para ela é algo inadmissível, porque foi justamente por ser impotente que alguém abusou sexualmente dela. E ela sente raiva. Por que eu não me posicionei? Por que eu não fiz alguma coisa? Então, agora ela vai se resgatar e se recuperar. E eu quero que você imagine que cada vez que ela foi ali, se desafiou naquela trajetória, naqueles mergulhos, né, para fazer a travessia de Cuba a Miami, eu quero fazer uma analogia aqui com você de um mergulho na própria história e um mergulho na própria dor. Porque ela tentou 5 vezes até que ela conseguisse. Ela precisou lidar com o fracasso, com se desafiar, com superar a si mesma. Tem momentos em que Niade mergulha e que a gente pensa que ela vai ser engolida por aquela água. E é assim que é o processo da cura do feminino. Mergulhar na própria dor, mergulhar nos próprios traumas, chorar tudo isso, diluir tudo isso e deixar ir e soltar. Tá? Então, quem se relaciona com a Niade? Nós temos ali a Bonnie, que é uma grande amiga. As pessoas que se relacionam com a Niade são pessoas sem propósito de vida, sem sentido de vida e que começam a viver a vida dela. E o que acontece? Uma mulher não pode mudar ninguém, mas quando a Niade começa a viver o seu próprio processo de cura, porque em nenhum momento ela está fazendo algo por alguém, em nenhum momento ela quer salvar ninguém, em nenhum momento ela quer resgatar ninguém. Ela começa a fazer por ela e para ela um mergulho. Lembra que eu estou aqui fazendo uma analogia, um mergulho interno nas próprias questões dela. E à medida que ela começa a fazer isso, ela vai mudando as relações. Porque ela se relaciona com a Bonnie, que é sua melhor amiga, que ela é motivadora, ela começa a viver os sonhos da Niade, ela é a pessoa que dá todo o suporte, né? E tem o quê? Uma equipe inteira trabalhando com ela. No primeiro momento, nós vemos uma Niade agressiva, uma Niade desrespeitosa, e que todo mundo vai e se afasta dela, tipo assim, cara, eu não sou obrigada, né? Aí tem o rei do Golfo, que é aquele John que está doente, que está morrendo, e ele é o melhor na área dele, mas a vida dele também é sem sentido. Então pessoas feridas se relacionam com pessoas feridas. Quando você vê uma pessoa abusada e um abusador, é porque os dois estão conectados de alguma forma pelas suas próprias feridas. Então a gente vê ali muitas pessoas feridas, cada uma com as suas próprias questões, que desistiram, que estavam sem sonhos. Mas à medida que a Niade foi vivendo as suas curas, como eu te disse, a cada mergulho que ela foi entrando em contato, ela foi saindo, né? E chega um momento que todo mundo foi embora, que todo mundo abandonou, todo mundo, sou nem obrigado a ficar com essa mulher desse jeito. Que ela vai umedecendo, que ela se pega sozinha, que ninguém quer mais se relacionar com ela, ninguém apoia os sonhos dela. E aí ela já tinha feito algumas tentativas, já tinha inclusive uma vez quase pensado que ela iria morrer. O que acontece? Ela umedece, ela começa a pedir perdão para as pessoas, ela começa a se desculpar. E aí a história da vida dela começa a mudar. Porque à medida que uma mulher vai tirando as suas armaduras, as suas cascas, que ela vai chorando a dor dos abusos, a dor das rejeições, a dor dos abandonos, que ela vai olhando para a sua história. Inclusive o treinador dela morre durante o filme, né? A gente assiste ela falando sobre essa dor de ter sido abusada. Então quando ela fala, eu nunca falei disso para ninguém. Então quando uma mulher ela para de fingir ser algo
e se deixa sentir, se deixa diluir, se deixa chorar, falar desses pontos, ela começa a ser humana, a pedir desculpas, a ter gratidão pelas pessoas que fazem as coisas por ela. E aí ela pode viver uma travessia de cura e se tornar uma nova mulher, se tornar uma mulher curada, que começa a inspirar pessoas. Então, Eliette, se eu viver uma cura profunda, eu vou mudar os outros? Não. Você vai mudar a si mesma. E com a sua transformação, com a sua mudança, você vai inspirar outras pessoas. Você vai trazer uma inspiração para o outro. Não que você vai chegar em alguém e impor. Mas a gente vê ali que no final, eu até fiz aqui, ó. Ela vivendo a sua cura, o seu sonho, a sua meta, influencia todos à sua volta. E até mesmo as pessoas distantes dela. Então, muitas vezes a mulher, ai, meu marido não apoia, ninguém não apoia, eu não sei o quê, eu não sei o quê. Cara, tenha clareza do que você quer. Seja clara, seja objetiva. Vá você em busca dos teus sonhos, dos teus projetos, da sua cura. O seu foco não é curar e nem salvar ninguém, apenas a si mesma. A sua dor, os seus fantasmas, se desafiar a ser melhor todos os dias e assim inspirar as pessoas à sua volta. Ela fracassa. Várias vezes Niade fracassa, mas ela lida com as suas frustrações, ela avalia os percursos, ela avalia os erros, ela corrige, ela se prepara, ela volta e dá tudo de si mesma. E mesmo que todo mundo ali duvide, mesmo que tantas coisas aconteçam, né? Ela chega a um ponto que ela penhora a própria casa dela, acreditando no sonho e no projeto dela. O quanto você está disposta a investir em si mesma, naquilo que você acredita, dedicando o seu tempo, dando o máximo de si por você. Então eu quero que você pare e pense, será que eu já pedi ajuda, que eu já humildeci, que eu parei de achar que os outros são obrigados a aguentar as minhas dores, as minhas farpas, as minhas grosserias? Então, Niade me trouxe todas essas reflexões. Será que a minha forma de ser, meu comportamento, não afasta as pessoas da minha vida? Então, vamos olhar para essa história com essas reflexões. O quanto as minhas feridas emocionais ferem as pessoas da minha volta. Mas se eu me tornar uma mulher curada, eu vou poder transbordar cura no entorno. Não porque meu foco é curar e salvar o outro, mas porque eu vou me tornar humilde. Eu vou conseguir tratar bem e ter respeito pelo próximo. Então, uma coisa que ela diz aqui, ó, eu não vou desistir. Não existe lugar para derrotas. Cada vez eu aprendo mais, tá bom? Aí no final ela diz o seguinte: um passo de cada vez mudou a sua história. Eu que estou falando aqui para você. Um passo de cada vez a Niade mudou a história dela e de todas as pessoas à sua volta. Da Bonnie, das pessoas que trabalharam com ela, tá? E aí ela diz, no final, 3 coisas que eu vou te dizer. Nunca, jamais desista. Você nunca é velha para realizar o seu sonho. Parece que é solitário esse esporte, mas tem que ter uma equipe. A sua jornada pode parecer solitária, mas ao longo da sua trajetória, sempre você vai ter amigos, você vai ter pessoas que te dão a mão, você vai ter pessoas que te ouvem. Sempre haverá. Ninguém faz nada sozinho, mas não é possível que alguém faça por você. A Niade fez a travessia dela com uma equipe, mas ela precisou nadar e fazer a parte dela sozinha. Então eu quero que você pare e pensa hoje, olhando para você, o quanto as tuas feridas do passado estão prejudicando a sua vida hoje e o quanto você está disposta a viver um mergulho para viver a sua própria cura.